Quero trazer uma mensagem que é a segunda porção. Nós começamos domingo passado falando sobre o que fazer em tempos de desafios. E a gente compartilhou que a primeira atitude de Josafá foi buscar a Deus. Diante do desafio, busque ao Senhor por resposta, por direção, e como isso fará diferença. Hoje nós vamos aprender sobre a segunda atitude desse homem, que foi: escolha crer no que Deus diz, escolha crer na palavra de Deus, escolha crer na voz de Deus. 2 Crônicas capítulo 20, do verso 14 ao 17, o texto deixa muito claro o que Deus estava falando para o povo através de um homem, Jahaziel. E é muito importante a gente entender o contexto desse momento. Esse é o tempo em que o Senhor, não só nessa época, mas hoje também, o Senhor deseja levantar uma geração que cada dia mais se aproxima das Escrituras, cada dia mais busca a palavra que Deus tem, cada dia mais sabe da necessidade que tem de ouvir a voz de Deus, para você vencer os seus desafios pessoais, para você vencer as suas guerras pessoais. Como a voz de Deus faz diferença na nossa vida, como a palavra de Deus pode e faz a diferença no nosso estar espiritual e físico e também mental. Então o contexto dessa história, a guerra de Josafá, irmãos, era contra Moabe e Amon. A gente começou domingo passado falando sobre isso, que Moabe e Amon se juntaram para guerrear contra Josafá, o rei de Judá. E aí se une inimigos num inimigo comum. A gente falou sobre isso, que o diabo é tão astuto que ele une pessoas num único objetivo. Quem nunca ouviu falar que o inimigo do meu inimigo se torna meu amigo? O diabo continua fazendo isso. Ele une pessoas na direção de uma pessoa só. Às vezes pessoas que nem se davam bem, quando você vê, rapaz, agora estão sentados na mesa contra fulano ou contra cicrano. O que é isso, irmão? Se não é uma intervenção das trevas. Não vem dizer, porque é Deus nos unindo. É nada, irmão. Se você não se dava bem com aquela pessoa, se você falava mal daquela pessoa, se você não convivia com aquela pessoa, agora porque o inimigo é comum, agora você se dá bem, agora você é best, como é que existe? Forever? Meu inglês eu preciso atualizar. Best forever, agora é o melhor amigo, só anda junto, irmão, pelo amor de Deus. E aí, preste atenção, porque Amon e Moabe se juntaram contra Josafá, contra o Judá, contra o povo de Deus. Dois inimigos traiçoeiros, Moabe e Amon. De onde vem essa linhagem, irmãos? Abra comigo, por favor, Gênesis capítulo 19. E aí você vai ver de onde nasceu essas duas figuras. Gênesis capítulo 19. Gênesis 19, todo mundo achou? Amém? Verso 30 em diante. A história diz dos descendentes de Ló. Lembra de Ló, sobrinho de Abraão? Amém ou não? Aonde Ló estava? Aonde Ló estava? Diga Sodoma e Gomorra. Com a sua família, sua esposa, suas duas filhas. Deus diz assim, usou um anjo para dizer: Ló, sai daí porque eu vou destruir essa cidade. A iniquidade do povo me deixou tão angustiado me deixou tão de uma forma que eu vou destruir com fogo e enxofre. E eu estou te dando uma oportunidade, sai daí você e a sua casa. E aí você sabe que Ló saiu com a sua mulher, mas a mulher olhou para trás e se tornou o quê? Uma estátua de sal. E aí Ló teve que seguir com as suas duas filhas. Amém? Tudo bem até aí? Aí Ló vai e entra numa caverna com as suas filhas e passa dias e dias e tempos dentro de uma caverna com as filhas. O que acontece, irmão? O que acontece? Algo terrível. A Bíblia diz que as duas filhas de Ló, não sei qual era o nível de prática que elas tinham lá na cidade de Sodoma e Gomorra, mas o fato é que elas decidem embriagar o pai. Olha o que elas tramaram, uma conversando com a outra, dizendo assim: irmã, tu sabe que não tem homem por aqui por perto, e o nosso pai já está na idade avançada, e a gente vai ficar sem geração, sem filho. O que a gente vai fazer? Vamos dar um vinho para ele, e a gente deita com ele, e a gente vai ter filhos, filho do pai. E aí a Bíblia diz que a mais velha começa, dá vinho para o pai, quando o pai está já
mamado. Chega de noite, ela entra onde o pai estava dormindo. O texto diz que ela dorme com o pai e ela fica grávida. Amanhece, ela diz para a irmã: ó, foi top, viu? Agora é tua vez, a mais nova. No outro dia, tome vinho, Ló fica mamado. Quando ele vai deitar, a mais nova vai lá, deita com Ló. E aí, o texto diz que as duas pegaram barriga do pai. Verso 36. Assim, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu o nome de Moabe. Esse é o pai dos moabitas. A mais nova também teve um filho e deu-lhe o nome Ben-Ami. Esse é o pai dos amonitas. De onde nasceu os Moabe e Amon? De onde veio a linhagem desses dois inimigos que se levantaram contra um povo de Deus? Preste atenção nesse detalhe, irmão. Moabe e Amon são filhos de um incesto, de um ato que, aos olhos de Deus, é inegociável. Elas embriagam seu pai e deitam-se com ele. A falta de fé em Deus, a falta de crer na palavra de Deus, a falta de confiar no que Deus tinha para Ló e a sua casa, levou à destruição de uma geração. Deus usa o profeta Sofonias 600 anos antes de Cristo para declarar. Coloca esse texto para mim, por favor. Sofonias capítulo 2, verso 8 e 10. Preste atenção no que Deus diz. A palavra diz assim, ó: ouvi os insultos de Moabe e as zombarias dos amonitas, que insultaram o meu povo e fizeram ameaças contra o seu território. Por isso, juro pela minha vida, declara o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Moabe se tornará como Sodoma, e os amonitas como Gomorra, um lugar tomado por ervas e poços de sal, uma desolação perpétua. O remanescente do meu povo os saqueará, os sobreviventes da minha nação herdarão a terra deles. É isso que eles receberão como recompensa pelo seu orgulho, por insultarem e ridicularizarem o povo de Deus. Isso é Bíblia, irmão? Amém? Diga assim: a Bíblia é a mesma ontem, hoje e será amanhã. O texto deixa claro que o inimigo que se levanta contra o povo de Deus começa com uma paternidade mal resolvida. Porque a filha que tem coragem de engravidar com o pai arma tudo isso, tentando dar uma mão para o que Deus tem de promessa, só atrai coisas ruins para a sua vida e para a sua geração. Aquelas meninas naturalmente tinham problema de paternidade, porque se elas estivessem bem resolvidas com o seu pai, elas jamais fariam isso. E aí elas não respeitam, porque quem tem problema com paternidade, presta atenção, não respeita, não honra, não protege, abusa, usurpa, ofende a honra. Quando você encontra alguém assim, irmãos, com essa característica, ou você se torna um canal de Deus para ajudar essa pessoa, ou você saia de perto, porque o que ela vai querer é minar o seu coração, para que você também passe a não respeitar, a não honrar, a não proteger uma paternidade sobre a sua vida, a abusar, a usurpar e a ofender a honra. Foi o que essas filhas fizeram com o seu pai. Isso reflete em toda uma geração. Imagina como os filhos dessas mulheres, eles cresceram. Quem é papai? Seu pai? Teu pai é teu avô, menino. Está tudo certo. E aí naturalmente foi se crescendo como inimigos de Deus, porque paternidade mal resolvida gera rebeldia. Onde não há respeito, haverá insultos. Onde não há respeito, haverá insultos. Não se sente à mesa onde se a conversa é falta de respeito, onde se a conversa é insultos contra a igreja do Senhor e contra o povo de Deus. Isso é muito sério, porque você está
atraindo para a sua geração ao que Deus não quer. Você está comigo ou não? Onde tem uma paternidade mal resolvida, existe ofensa à honra, injúrias. Lembra que Deus usou Sofonias para dizer: a Moabe e Amon, os seus insultos e as suas injúrias subiram até o meu coração. A gente fica assim, porque Deus vê todas as coisas. De fato, Deus vê todas as coisas, inclusive as conversas, inclusive o que sai da nossa boca. Então a gente precisa ter muito cuidado com as guerras que a gente está trilhando, que a gente está guerreando. Porque nesse texto fica muito claro, quando se começa a ler, fala de Jaezel, que foi usado por Deus, mas a Bíblia diz que ele era filho de fulano, neto de cicrano, bisneto de... Então deixa claro que o camarada era bem resolvido na sua paternidade. Amém? E é o que Deus ama. Essa ação inimiga continuava através dessa guerra. E a intenção era paralisar o povo de Deus. O diabo sempre vai ter a intenção de parar a obra de Deus, o povo de Deus. Mas nós não podemos permitir que isso aconteça, por causa de injúrias, por causa de ofensas, por causa de falta de honra, falta de respeito, seja o que for. A gente precisa estar bem resolvido contra isso, tratando com a nossa orfandade, com a nossa paternidade. E o que eu tenho que fazer para vencer esse tipo de desafio? Além de buscar o Senhor, eu devo escolher crer na palavra de Deus. Entre acreditar no que o inimigo diz e o que Deus diz, é melhor ficar no que Deus diz. Entre acreditar nas vozes e muitas vozes que surgem, que não vêm de Deus, e entre uma única voz, uma única palavra que há de Deus, prefira ficar com o que Deus diz. Deus respondeu a oração de Josafá com uma palavra profética vindo por meio de Jaziel. A palavra foi clara no verso 15. Deus usa aquele jovem para falar com o seu povo, dizendo: escutem vocês, assim diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército inimigo, pois a peleja não é de vocês, a peleja é de Deus. Diz essa pessoa que está ao seu lado, diga assim: tem guerras, diga assim, tem guerras que você está enfrentando, que está na hora de você deixar Deus guerrear por você. Se você crê nisso, dá um amém aí, dá um glória a Deus. Então eu quero que você entenda, porque essa palavra nos ensina algumas coisas. E a primeira delas é que eu preciso receber a palavra de Deus como uma fonte de esperança. Diga assim: a palavra é a minha fonte de esperança. Diga mais uma vez: a palavra é a minha fonte de esperança. Deus diz: não tenham medo, nem fiquem desanimados. É a palavra de Deus para você nessa noite. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei como você pode sair daqui. Deus está dizendo: não fique com medo, não tenha medo, nem fique desanimado. Deus está dizendo para você: não tenha medo, nem fique desanimado. Deus está dizendo para você: não tenha medo, nem fique desanimado. A voz do inimigo é: tenha medo e desanime. Deus está dizendo nessa noite: não tenha medo e não desanime. Mas está muito difícil. Deus está dizendo: não desanime. Mas o exército inimigo é muito grande. Deus está dizendo: não tenha medo. Mas eu não vejo solução. Deus está dizendo: não desanime. Mas eu já estou cansado. Deus está dizendo: não tenha medo. Fique com a palavra que Deus diz. Porque eu creio que uma palavra pode mudar uma realidade. Uma palavra na minha direção pode mudar uma realidade. A gente encontra isso na Bíblia do começo ao fim. Uma palavra de Deus mudou uma realidade. Mudou a vida de uma pessoa. Tirou ela daquela situação e colocou em outra situação. É assim que acontece. Quem lembra da história de Elias? 1 Reis capítulo 19. Elias ouviu uma palavra de Jezabel: vou te matar hoje, Elias. Vou fazer com você o que você fez com meus profetas. Uma palavra levou aquele homem para a depressão. Ele vai para a caverna, fica lá dias escondido. Deus: cadê o meu profeta? Deus vai lá. Lembra dessa história, amém?
Deus vai lá. Em depressão, Deus vai lá buscá-lo. E o Senhor disse: Elias, o que estás fazendo aí? Volte pelo mesmo caminho que você veio. Vá para o deserto de Damasco. Olha o que Deus diz. 1 Reis capítulo 19. Um homem que estava lá, ouviu uma palavra e entrou em depressão. Saiu fugido com medo e desanimou. Preste atenção, irmãos. Diga assim hoje. Diga hoje. Eu coloco por terra toda palavra que o inimigo usou para me desanimar e para me colocar medo. Diga assim: eu decido ficar com o que Deus diz. Deus diz: Elias, sai daí, volte pelo caminho que você veio, vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, você vai ungir um rei e ainda vai ungir um profeta. Uau, pega aí, irmão, em nome de Jesus, porque Deus ainda vai ter unção ainda, que Deus quer usar na minha e na sua vida, irmão. Ainda tem muito a ser feito. O diabo usa coisas e pessoas para nos derrubar, mas Deus usa a sua palavra para nos levantar, irmão, para nos manter de pé, para nos manter ativos e vivos, para nos manter ainda em pleno funcionamento. Não importa o tempo que você tem de igreja, o que importa é que ainda tem unção para você transbordar na vida de alguém. Não importa se chegou agora, se você tem 40 anos de evangelho, Deus ainda derrama unção sobre a nossa vida. Ainda tem coisa a ser feita. Um homem em depressão, com medo, desanimado, Deus diz: vai lá, volte, você vai ungir ainda um rei e um profeta. Não terminou. Diga assim: não terminou. Diga: não terminou. Diga assim: ainda tem lenha para queimar. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia. Se hoje, talvez você está aqui desanimado, sabe, abatido, derrotado, é porque o inimigo tem prevalecido. Nesses dias que eu passei aqui de descanso, de ausência, ou indisciplina, como você queira chamar para mim, eu estava no meu tempo sabático, e Deus falou muito comigo, tratou muito comigo, mas eu me encontrei na cama, com sintomas de depressão. Você nem sabe disso, porque eu dei ouvido à voz, às muitas vozes que falavam. E aí eu me encontrei nesse texto, que assim como Elias estava, Deus foi lá na cama me arrancar daquele lugar. Ele disse: o que é que você está fazendo aí? Volte pelo caminho que você veio. Ainda tem unção, você ainda vai ungir pessoas, você ainda vai derramar, você ainda vai ser canal, eu ainda vou te usar na direção de... Volte pelo caminho que você veio. Deus está falando com alguém aqui nessa noite: volte pelo caminho que você veio. Saia desse lugar. Esse lugar não é para você. Essa situação não é para você. Esse desânimo não é seu. Diga assim: o desânimo não é meu. E eu decidi crer naquilo que Deus estava falando comigo. E aí Deus me cobrou, irmão, porque Deus foi lá e disse assim: ó, lembra da tua paternidade? Porque eu não tive pai presente na minha vida, e eu sofri muito com isso. Meu pai deixou a casa, eu era muito novo, não tenho lembrança do meu pai em casa. E eu nunca tive uma referência até que eu me converti, e o meu pastor era a referência de pai para mim. E ainda permanece. E Deus na cama foi me cobrar isso. E Deus disse: o que você está fazendo aí? Volte pelo caminho, refaça o caminho, feche as brechas, corrija o que precisa ser corrigido, porque eu ainda vou te usar. E eu depressa, sem perder tempo, fui procurá-lo. Procurei o meu apóstolo, meu pastor, chorei com ele, pedi perdão, e disse: o Senhor é o meu pai, e eu não quero outro, porque pai a gente escolhe, amém? Pai biológico não, você não escolhe, mas pai espiritual a gente escolhe. E eu disse: eu quero fazer o caminho, e fiz o caminho, fui lá, pedi perdão a ele. Qualquer coisa que eu tenha feito para o Senhor, eu jamais iria fazer do meu coração, mas me perdoe, eu quero estar bem com o Senhor e com Deus. E a gente chorou junto, ele orou por mim, abençoou, e eu comecei a ver Deus me levantar de um ambiente de depressão, e me dar força que eu não sabia nem de onde eu poderia tirar.
E hoje eu estou aqui para a glória de Deus, amém? Você pode aplaudir a Ele, porque é o Deus que faz. É Deus que faz. Então, em nome de Jesus, escute Deus falar com você nessa noite. Não tenha medo, nem fique desanimado. Deus estava dizendo, a peleja não é sua, essa peleja é minha. Então é preciso aprender a deixar Deus guerrear algumas batalhas da nossa vida, porque a gente quer resolver do nosso braço, a gente quer resolver com o nosso bolso, a gente quer resolver do nosso jeito. Mas tem guerras que é Deus que precisa guerrear por nós. A gente só precisa confiar na palavra dele e descansar. Deus diz assim, deixa que eu vou guerrear por vocês. Isso é confiar na palavra, amém? Isso é ter a palavra como uma fonte de esperança. Não deixe, tá sem esperança, você tem que procurar aqui, a esperança para a sua vida. Comece a ler a palavra. Comece a ouvir Deus por essa palavra. E você vai ver a sua esperança voltar. Confie nele. Ore. Mantenha a sua fé nele. Acredite na presença dele na sua vida. Não tenha medo de enfrentar as dificuldades. Deus se guiará e te dará força para você vencer. Ele não vai, escute, porque quando Deus diz assim, essa peleja é minha, mas ao mesmo tempo Ele diz assim, se posicione como você fosse lutar. É isso que Deus cobra de mim e de você. Não é que a gente fique deitado dizendo assim, Deus guerreia por mim, não. Deus está dizendo, levante daí, faça o caminho de volta, se posicione como se você fosse guerrear, mas eu é que vou te dar a vitória. E aí a gente precisa entender que Ele não vai só vencer por você, Ele vai vencer com você. Então livre-se do peso, esteja em paz e seja grato ao Senhor. Talvez o que está faltando no seu coração seja mais gratidão a Deus, por quem Ele é e pelo que Ele pode fazer na sua vida. Então decida se comprometer a usar a palavra como fonte de esperança para a sua vida. Para de você querer usar a esperança no que o mundo tem para oferecer. Isso só tira a nossa esperança. Porque se a gente liga ao jornal é só notícia difícil e ruim. Se a gente vai para a rede social é só coisa ruim. Né? Pega um menino agora de 15 anos, coitado do menino, do jovem, adolescente, que para mim é paternidade mal resolvida. Cadê o pai desse menino? Se o conselho tutelar teve que agir é porque não tem pai presente. Aí o que acontece? A mídia só sabe denegrir mais, mas não tem cuidado de proteger, de blindar. É assim, a rede social hoje está complicado. Se você passa o dia na rede social, pode observar, você termina o dia deprimido, depressivo, sem esperança, angustiado. Para com isso, amém? Amém ou não? Quer um jornal mais atual do que o jornal de amanhã? Está aqui na sua mão a Bíblia. Ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, porque aqui já tem tudo de ontem, de hoje e do que será eternamente. Fonte de esperança é a Escritura, é a Bíblia, amém? Leia. Segundo, Josafá recebeu a palavra com fé e não duvidou. Então receba a palavra como uma fonte de coragem. Olha para essa pessoa e diga assim, você está precisando de coragem? Procure a Bíblia. Diga assim, a Bíblia vai te dar a coragem que você precisa. Está precisando de coragem para abrir o seu comércio, seu negócio, sua empresa? A Bíblia vai te dar a coragem que você precisa. Está precisando de coragem para você casar? Tem jovem aqui que está namorando há tanto tempo, está na hora de você casar. Está precisando de coragem? Ah, pastor, mas como eu vou pagar as contas? Está precisando de coragem para casar, irmão? A Bíblia vai ser a fonte de coragem que você precisa. Está precisando de coragem para largar alguma coisa? A Bíblia é a fonte de coragem que você precisa. Então, coragem da Bíblia é bom ânimo, significa literalmente ousadia. Nessa noite o Senhor vai te dar uma ousadia diferente. Ainda bem que alguém disse amém. Nessa noite o Senhor vai te dar uma ousadia diferente. Espírito de ousadia vai tomar você e você vai começar a falar e fazer coisas que você nem imaginava. Deus disse, não tenha medo, nem desanime por causa desse grande inimigo. Amanhã desça contra eles. Essa foi a palavra do Senhor. Amanhã, olha o que, Josafá estava com medo, porque o rumor, irmãos, os rumores era que o grande exército ia destruir
Judá por inteiro. Porque você sabe o que é um exército grande, se une com outro, e se une com mais alguém, e se une com mais alguém, e daqui a pouco fica aquele negócio grande na sua direção, irmão. É muita gente falando, é muita gente apontando, é muita gente só para destruir você, é muita gente, e você fica, é natural que o ser humano sinta medo. O que eu vou fazer agora? Como eu vou enfrentar? Deus vai lá e diz assim, amanhã desça contra eles. Como assim, Senhor? Eu vou contra um exército que é muito mais forte do que eu. É porque Deus estava dando a coragem que faltava em Josafá. Deus vai te dar a coragem que falta em você nessa noite. Deus vai te dar a coragem que falta em você nessa noite. Você está com medo de dar esse passo de fé. Deus está dizendo, amanhã dê esse passo de fé, porque eu estarei com você e farei a vitória na sua direção. A palavra de Deus estava sendo uma fonte de coragem para Josafá. A coragem é fundamental, irmãos, para a vida cristã. Por quê? Porque ela nos permite enfrentar desafios. A coragem nos faz resistir ao inimigo das nossas almas. A coragem nos faz, lutar contra as coisas que são contra Deus e o povo de Deus. A coragem, irmãos, nos faz proclamar o Evangelho. Tem gente sem coragem, sem ousadia para evangelizar, para falar do amor de Jesus, para falar da palavra de Deus. O Senhor vai te dar esse espírito de ousadia. Você vai começar a declarar sobre a sua rua, seus vizinhos, sobre a sua família. Você vai começar a pregar o Evangelho como nunca pregou antes. E Deus vai usar a sua boca, Deus vai usar as suas mãos, Deus vai usar o seu coração, Deus vai usar os seus pés. É lindo ver, a gente viu aqui o vídeo, tinha gente ali que nunca viveu essa experiência, viveu a primeira vez, mas foi dotado de um espírito de ousadia e coragem. Porque chegou lá, eu ouvi o relato do pastor, chegou lá, o negócio estava meio pesado, carregado, o negócio foi difícil. Eu disse, mas é lindo ver que o Espírito Santo com vocês dá a ousadia que você precisa. Chega lá, você vê aquela cena, o pessoal começa a parecer que está ameaçando, você vai lá com ousadia na palavra, e você vê Deus prevalecendo. E você vê os corações sendo alcançados. Você vê aquele cara que ele inalava medo. Você vê o camarada daqui a pouco rendido, humilde e ouvindo a palavra do Senhor. Deus quer fazer isso comigo e com você. Onde estão os corajosos nessa geração? Primeira coisa, você tem que ter coragem de levantar a mão. Onde estão os corajosos dessa geração? Vou te dar uma terceira chance. Onde estão os corajosos dessa geração, irmão? Glória a Deus. Se Deus não vê você nem levantar a mão, como é que Ele vai derramar um espírito de ousadia? Coragem, diga assim, coragem. Diga, Deus me dá coragem. Coragem é fundamental para a nossa vida, irmão. Olha, mesmo diante de oposições e adversidades, a coragem fará a diferença. A Bíblia apresenta exemplos de pessoas corajosas, dotadas de coragem de Deus. Você lembra de Davi? Amém? Lembra de Davi, o menino franzino? Pensa no menino ousado, não era assim? Chegou lá na peleja, Davi foi levar queijo e comida para os seus irmãos. Quando chega lá, Davi vê aquela cena do Golias, um camarada de 3 metros de altura, a lança pesava 3 quilos. Davi olha para aquele gigante e diz assim, quem é esse circunciso que está afrontando vocês aqui? Vocês tudo com medo. Deixa que eu vou lá. Eita, diga, coloca a mão no ombro dessa pessoa, diga assim, eu profetizo que esse espírito que tomou Davi vai tomar você nessa noite também, em nome de Jesus. Amém? Se você crê, dá um amém, glória a Deus aí. Você vai derrubar os gigantes na sua direção. Não tem Golias que vai parar você. Davi disse, deixa que eu vou lá. Aí Davi ainda se apresenta para Golias. Golias olha e diz assim, quem é esse cachorrinho que vem aqui? Vem com um pedaço de pau. Oh meu Deus do céu, eu vou destruir em meio tempo. Aí Davi diz, vem, tu vem comigo, tu vem contra mim com espada e lança. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Só uma pedra resolveu. Coragem, diga assim, Deus me dá essa coragem. Mas peça mesmo, diga, Deus, me dá essa coragem hoje. O inimigo que tem afrontado você, vai bater em retirada. Quando ele vê você se posicionar como Davi se posicionou diante de Golias. Como Josué, para entrar na terra prometida.
como Daniel, para entrar na cova dos leões, irmão. Diga assim, Deus, me dá essa coragem. Entrar numa cova de leão faminto e dizer assim, Deus é comigo, eu vou. E eu sei que Deus vai fechar a boca desse leão. Receba essa unção aí nessa noite de coragem. Coragem. Mas de onde eu tiro essa coragem? Não é na faculdade, não é nos livros de autoajuda. Não adianta você ir para a televisão, vou fazer um curso de coach. Não, a coragem é a Bíblia, a fonte da coragem está na Bíblia. Então procure a Bíblia e você vai se tornar alguém mais corajoso, para você enfrentar os seus medos, aquilo que gera timidez em você. Ai pastor, eu morro de medo de falar em público. Vai ler a Bíblia, irmão. Você vai ver Pedro pregando para uma multidão e 3.000 pessoas se convertendo numa só pregação. Eu profetizo que você vai ter essa unção também. Eu profetizo que alguém vai te convidar a você pregar numa praça, numa cruzada evangelística, vai estar lá, pregadora da noite, Cássia. É de Deus. Na mostardinha, imperdível. Quando pegar no microfone e dizer a primeira palavra, os corações já estão todo mundo chorando. Quem quer aceitar Jesus? De onde a gente tira essa coragem, irmão? Porque às vezes está numa roda de oração, a gente pede, ora tu agora. Eu, pastor? Não, pelo amor de Deus, não sei orar não. Irmão, em nome de Jesus, eu quero profetizar que você vai ter essa coragem. Quando alguém disser, não, alguém não vai nem precisar dizer, ora tu não, você já vai levantar a sua voz em oração. Deixa que eu oro, pastor. Que eu sei que quando eu oro, os céus se movimentam. Deus disse a Josafá, amanhã, quando você acordar, vista a roupa, pegue suas armas e vá contra o exército. Como, Senhor? Vá, obedeça, faça. Quem vai respaldar sou eu. Quem vai te dar a vitória sou eu. Quem vai te dar a estratégia sou eu. Apenas vá e você vai ver a grande vitória que eu darei. Você crê nisso? Amém? Você quer um exemplo maior de coragem na Bíblia do que Jesus? Jesus é o grande exemplo de coragem. Enfrentou um deserto de 40 dias, sem comer e sem beber. Quero profetizar que você vai ter essa unção também. Um jejum de 40 dias, amém? Você vai ver anjo, você vai ver tudo, irmão. E você passar 40 dias sem comer, você vê até o que não é para ver. Você fica tão sensível, irmão, que qualquer coisa você... Você quer um exemplo mais do que Jesus de coragem? Enfrentou uma rejeição das mesmas pessoas que celebraram ele no domingo de Ramos. Esse é o Rei da Glória. Na sexta-feira está dizendo, crucifica, solta Barrabás. Em um dia celebra a sua presença no outro, joga pedra em você e rejeita. Você quer uma coragem maior do que essa de você continuar firme, olhando para o Senhor e dizendo assim, eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei o que é que eu estou fazendo aqui. Você quer um exemplo maior do que Jesus como alguém de coragem que enfrentou uma traição de alguém que comia no prato dele? Foi pelas costas e diz assim, eu vendo ele por 30 moedas. Você quer alguém mais cheio de coragem que Jesus do que foi abandonado na cruz? Onde estão os discípulos? Todo mundo com medo fugiu. Você quer alguém mais cheio de coragem que Jesus que enfrentou um Getsemane, uma angústia para libertar a mim e a você, que chegou a suar sangue? Alguém que enfrentou uma cruz de vergonha e pecado por mim e por você. Paulo diz, nós precisamos ter o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus, a mesma unção, a mesma ousadia, amém? Em nome de Jesus. Por último, não menos importante, receba a palavra como uma fonte de identidade. Deus diz a Josafá, vocês não precisarão lutar, porque a luta é minha.
Era como um pai dizendo ao filho. Você sabe, né? Quando a gente é pai, a gente quer proteger os filhos. A gente quer dizer assim: filho, deixa que eu vou resolver por você. Não é? Esses dias o nosso filho chegou chorando em casa, porque ele foi comprar algo e alguns meninos da escola pegaram no meio do caminho, porque sabe que nessa faixa os meninos, né, zomba, tira onda, a escola é assim. Aí os meninos, olha ele e tal, começaram a zombar, ele não gostou, e ele correu para casa chorando, chegou em casa chorando. O que foi? Não, porque os meninos da escola, não sei o quê. Aí a mãe foi lá. Onde estava o pai desse menino? Que era para eu ter ido. Aí porque a mãe que estava lá na hora e viu. Mas eu disse: filho, deixa que eu vou resolver por vocês. Porque o pai tem esse instinto, né? Quer resolver, quer proteger, quer dizer: deixa que a guerra eu vou, né? Eu vejo Vitinho jogando, às vezes eu digo: Vitor, me dá essa roupa aí que eu vou entrar e deixa que eu vou jogar por tu agora. Deus estava dizendo: deixa que eu vou guerrear por você, como um pai dizendo ao filho. Apenas se posicione. Deus estava consolidando a identidade de Josafá, através da palavra. Deus estava dizendo: deixa que eu vou lá, vou guerrear por você, como um pai que afirma a sua proteção e auxílio ao filho. Deus estava afirmando a Josafá: eu sou o pai, e eu vou guerrear por você essa guerra, você não vai perder. Você não vai perder. Deus está dizendo a você nessa noite: você não vai perder para o inimigo. Escute o que Deus está falando: você não vai perder para o inimigo. Como um pai que coloca a mão sobre o filho, Deus está dizendo: deixa que eu vou guerrear por você essa guerra, apenas confie. Nós precisamos aprender a se relacionar com Deus como pai. Porque tem gente que tem dificuldade, sabe por quê? Porque teve dificuldade com seu pai biológico. Naturalmente, alguém que teve dificuldade com o pai biológico vai apresentar dificuldade para se relacionar com Deus também, enquanto a paternidade não for bem resolvida. Mas isso é reino. Diga assim: reino de Deus é relacionamento com Deus. O reino de Deus é para os filhos legítimos. Colossenses 1:3, Paulo diz: ei, o Senhor te transportou do império das trevas e te levou para o reino do Filho do seu amor. Paulo está dizendo: o pai foi lá, tirou você de uma situação que não tinha mais saída e te colocou em um reino, em uma nova história. Então o reino de Deus é para filhos. Diga: reino de Deus é para filhos. E nós precisamos aprender a se relacionar com Deus como pai. A palavra diz que Ele em Cristo nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Reino fala sobre paternidade resolvida. Quem tem paternidade resolvida não tem dificuldade de viver no reino de Deus. É fácil se relacionar com a igreja. Por quê, pastor? Porque a igreja, irmãos, a igreja na Bíblia faz a figura de mãe. Tanto que Jesus, quando usa Paulo para ensinar sobre casamento, ele diz assim: maridos, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então a igreja, ela representa a mãe. A igreja representa a casa de mãe. Veja se não é muito semelhante. Porque na casa de mãe você encontra carinho, sim ou não? Na casa de mãe você encontra atenção, você encontra um lugar para você descansar, você encontra um cafezinho, você encontra um abraço acolhedor. Na casa de mãe você encontra um colo para você chorar e desabafar. Na casa de mãe você encontra uma comida fresquinha. Na casa de mãe você se sente protegido. Na casa de mãe você tem uma mesa. Na casa de mãe você é acolhido. Na igreja normalmente é assim. Por isso que é fácil você se relacionar com a igreja, porque é como a casa de mãe. Agora, se relacionar com o pai é se relacionar com o reino de Deus. Porque pai, irmãos, normalmente, naturalmente, o pai aponta o caminho. O reino aponta o caminho.
Não é assim? Quer ver? Criança novinha, quando a mãe leva um bebê novinho, como a mãe leva? É normal que a mãe pegue a criança, bote aqui, né? E o menino vai olhando para trás. Como o pai leva? Pode observar. Normalmente o pai pega o menino e bota olhando para frente e leva aqui. Eu fazia isso com meus filhos. Porque é o instinto, pai aponta caminho, mãe acolhe. Lá em casa é assim, os meninos quando querem uma coisa mais fácil, eles correm para quem? Correm para quem? Para a mãe. Quando é dia de estudar, eu digo, senta aqui que eu vou estudar. Não, a gente vai estudar com mamãe, não, vai estudar com o papai. Então nós precisamos nos relacionar com o reino de Deus. O que Deus está fazendo para Josafá? Você precisa aprender a se relacionar comigo como pai. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Você quer ver a sua vida destravar? Você quer ver essa realidade mudar? Você quer ver a sua casa prosperar? Está na hora de você se permitir relacionar-se com Deus como pai. Para de querer escolher o caminho mais fácil. Para de escolher que eu quero só o conforto, eu quero só estar com as pessoas que são chegadas, que eu amo, que eu me dou bem. Não, o reino de Deus, irmãos, é você enfrentar o que for preciso. É você se submeter a Deus, apontar o caminho, é o que você tem que fazer, quem você tem que amar, quem você tem que abraçar, é quem Deus ama e quem Deus quer. Quem eu tenho que perdoar? Ah, é só quem me faz bem? Não, você tem que perdoar todo mundo, porque Deus ama a todos. O reino de Deus é apontar caminho, amém? Você está comigo ou não? Então a gente precisa aprender a se relacionar com o reino de Deus. E com a igreja do Senhor também, mas com o reino de Deus. Sempre que a Bíblia se refere a acolher, ela vai fazer a figura da mãe. Mas quando a Bíblia fala sobre apontar destino, ela vai mostrar reino de Deus, ela vai mostrar pai. O que vai romper nossa estrutura de idolatria e vícios que a gente traz do passado, irmão, da nossa geração passada, é se relacionar com o reino de Deus. Não adianta você vir para a igreja domingo e quinta, se você não se relaciona com o reino de Deus. Porque você está escolhendo só o mais fácil. Tem muito crente que só quer o conforto. Mas Deus está dizendo nessa noite, tem um caminho apontado para você. Não é só sobre... Balance essa pessoa que está ao seu lado e diga assim, não é só sobre conforto não. Diga assim, é sobre caminho que você precisa trilhar. Você crê nisso? Aplauda o Senhor aí, em nome de Jesus. Amém? 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 Diga amém. Diga, eis-me aqui, Senhor. Irmão, a gente está no meio de uma geração que quer o conforto. Tem gente que era para estar aqui, está aí, ó, assistindo de casa. É mesmo, Deus está falando com você. Está no sofá da sua casa, na cama, deitado, assistindo. Porque a nossa transmissão não é para você ficar em casa, nossa transmissão é para alcançar quem não consegue vir, ou quem está trabalhando, ou quem é de longe. Mas o que a gente faz? A gente diz, eu vou ficar em casa hoje, no online. Não, irmão, reino de Deus não é sobre conforto. Reino de Deus é sobre destino. Amém? Quantos querem ir para o céu aqui? Quantos querem ir para o céu? Quantos querem ter a vida na eternidade? O que Jesus disse? Há duas portas. A porta larga é caminho fácil, é conforto. É só beijinho no ombro, só alisando a cabeça, só tapinha nas costas. Vai por esse caminho que é fácil. Mas no final, a coisa vai ser difícil. Aí ele diz, mas tem a porta estreita. Ou seja, o caminho é apertado. Mas tem um destino de vida te esperando. Diga assim, eu decido confiar naquilo que Deus tem para mim. Em nome de Jesus. Deus estava tratando com Josafá como o pai que aponta o destino. Sabe, irmãos, em nome de Jesus. Aquela mulher samaritana que chegou para tirar água daquele poço, e Jesus estava lá esperando por ela. A mulher chegou
E Jesus disse: me dá um pouco dessa água. Ela disse: você, judeu, falando comigo, samaritana, e me pedindo água para beber? Ele disse: se você soubesse quem fala com você, você me pediria água, e eu te daria água que mata a tua sede, e você nunca mais iria precisar voltar aqui. Aí ela diz: quem és tu para saber da minha história? Aí ele vai lá e toca na ferida. Eles vão chamar o teu marido. Ela disse: eu não tenho marido. Ele disse: dissesse bem, já tivesse 5 e o que tu estás agora nem é teu. Jesus estava tocando na ferida. Mas não era sobre questão sexual. Jesus está falando sobre paternidade. Porque aquela mulher procurava nos homens o que ela não teve no pai. Quando Jesus resolveu isso, sabe que aquela mulher se tornou uma evangelista. Ela volta para a cidade e ela começa a pregar. Na mesma cidade que ela era difamada, ela começou a anunciar e a dar fama àquele que mudou a sua história. Balança esse crente aí que está do seu lado e diz assim: não se preocupa com a tua fama, não se preocupa com o que fala de você não, não se preocupa com o teu passado, não se preocupa com o que você já fez. Diga assim: só deixa Deus guerrear a tua guerra, porque Ele vai te dar vitória e Ele vai usar você aonde você, sabe, menos espera. Deus vai te usar com a unção para alcançar e transformar corações. Mas você precisa olhar para Deus como Pai. Você precisa resolver a sua paternidade. Porque, irmãos, olha, a gente pode dizer assim: pastor, eu tenho muitos problemas. Não, a gente não tem muitos problemas, a gente só tem um problema. Aquela mulher não tinha muitos problemas, só tinha um problema. Qual era? Aponte para o Pai e você vai encontrar o seu problema. Aponte para o seu Pai e você vai encontrar o que gera tantas coisas em você. Então está na hora de você resolver isso. Amém? Você está comigo aqui? Deus está aqui, amém? Ele está aqui nessa noite. E Ele é esse mesmo Deus que disse a Josafá: não tenha medo, se posicione, eu vou guerrear por você essa guerra e vou te dar vitória.